Quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. Começa agora aqui na Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, nas plataformas digitais aí da Folha FM. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e você poderá também ouvi-lo na melhor hora do dia, para você aí. Vamos já, aqui também, logo mais às 17 horas, a reprise na Plena TV. Bom, em destaque hoje, no programa Folha no Ar, primeira edição, vou tirar essa chieira aí para ver se melhora, destaque aqui do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a possibilidade hoje do tempo ficar bom, né, com parcialmente nublado a claro, máxima de 29, a mínima é de 21 graus. Muito bem, agora sim, né? Corrigido aqui o áudio, pedimos desculpas, vamos em frente com o Folha no Ar, primeira edição, então com máxima para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, de 29 graus, a mínima de 21, agora faz 23 graus aqui em Campos. Vamos conversar no programa de hoje ao vivo com o Esdras Pereira, já está conosco aí por videoconferência, vamos já conversar com você, Esdras, mas de antemão, muito obrigado pela sua presença, né, e tenho certeza que vai ser um programa muito bacana, muito especial. Hoje, com o repórter fotográfico e colunista social do jornal Folha da Manhã, Esdras Pereira. Vamos falar um pouco da sua carreira, né, da reportagem fotográfica às colunas sociais. Vamos também falar do papel do jornalismo profissional em tempo de redes sociais e ainda o vernissage Flores e Papiros, que acontece na próxima... Oi? Eu tô ouvindo. Nogueira não. Sim, é só porque eu tirei o áudio aqui por conta da chieira, mas agora sim, tá tudo ok. Tá ok, obrigado. Bom, mas Esdras, eu agradeci a sua presença e já anunciava você para daqui a pouco a gente trazer o seu bom dia aí, mas sobretudo seja bem-vindo, sempre, né? E nós vamos falar, né, um pouco da sua história, um pouco da sua carreira, vamos falar desse trabalho, né, por último agora, que é o Flores e Papiros. Na quinta-feira acontecerá o vernissage lá no Galpão da Arte da FEMAC e tem hoje uma matéria especial no Folha 2, na capa do caderno Folha 2. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano. Vamos às manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã e como a gente tem feito essa nova dinâmica aí do programa, a gente traz os comentários, a repercussão sobre esses e outros assuntos ao final do programa, ok? Então vamos lá, manchete de capa de hoje do jornal Folha da Manhã, principal: grave acidente mata mãe e filha de 1 ano em Campos. Carro no qual estavam Paola Rangel, de 23 anos, e a pequena Sofia capotou e caiu em um valão. Tragédia muito lamentável. Movimento intenso nos cemitérios da cidade, a tradição e homenagem. Luto no esporte, ciclista passa mal e morre durante prova.
Ainda na Folha da Manhã de hoje, nas bancas aí também na Casa dos Assinantes, já encontrado o ex-suspeito de assassinar cabeleireira em São Fidélis. Pescadores morrem após naufrágio em Rio das Ostras. Campistas isolados após chuva contínua. Mau tempo no feriadão. Apesar de a Defesa Civil estar limpando o local, retirando lá as barreiras que correram, ainda existe muita água, existe muita lama, então não tem acesso ainda liberado. Fundo Soberano da Folha ao Extra. Matoso disse: se Garotinho entrar, eu saio. Entre aspas, está aqui na página 4, no ponto final, e a gente vai repercutir tudo isso daqui a pouco. Mas tem uma foto bacana demais aqui, que por coincidência é do Aloysio Abreu Barbosa, e traz aqui, olha, a foto de um arco-íris, né, muito bem apanhado. Eu consegui ver também esse arco-íris, tirei também algum, mas não nessa dimensão toda aqui, né, quase que fechando todo o ciclo dele, né, muito bacana. E diz aqui: esperança, os campistas foram presenteados com um arco-íris sobre a cidade no fim da tarde desta terça-feira. O sinal de renovação veio após um feriado marcado pela chuva intensa em toda a região. E tomara que, né, sejam proféticas essas palavras aí de renovação, é o que nós precisamos. São 7h09. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado e logo a seguir trago também o Aloysio. O Esdras Pereira, que prazer falar com você, sempre bom, né? Você tem muita bagagem aí para contar e dividir, e sabe fazê-lo como ninguém, né? De forma muito interessante. Nesta manhã, seja mais uma vez bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia. Bom dia, Cláudio. É um prazer estar aqui. É um orgulho estar aqui, porque eu tenho uma felicidade muito grande de ter participado dessa história da Folha, do Grupo Folha, e estar na Folha até hoje. Eu me orgulho muito disso. E acho muito interessante, porque foi uma carreira, foi uma vida, está sendo ainda. Então, é muito gratificante para mim. Obrigado, gratificante para nós também poder dividir esse espaço aqui com você. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar, sempre bom, claro, evidente, tê-lo conosco aqui nessa bancada. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Esdras. Prazer é nosso recebê-lo aqui. A Folha tem 78 para... Sou ruim de matemática pra caramba. 78 para... São quantos anos? 43 anos. 43 anos. Esses 43 anos de Folha da Manhã, você tem 50 Está fazendo 50 de repórter fotográfico. Então você vê que é quase par e passo, né? Você começou com a Luísa ali na notícia ainda. Saudosa notícia do Dr. Hervé Salgado Rodrigues, também, memória também saudosa. E depois, também, além da Folha, correspondente do Jornal do Brasil, que à época era o maior jornal do estado do Rio e do Brasil. Mais ou menos correspondente ao que são hoje o Globo, no estado do Rio, e a Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, no país. Bom dia, sobretudo você ouvinte e pelo stream telespectador do Folha no Ar. Bom dia especial a duas categorias que nos acompanham, nos prestigiam nesse início de jornada. Os taxistas e motoristas de aplicativo. Tá difícil, né? Combustível, Bolsonaro não sou da Itália, que combustível vai subir de novo. Daqui a pouco o litro de gasolina vai estar mais caro que a garrafa de cerveja. Começo eu fazendo pergunta logo, Nogueira? Pode ser. Depois a gente fala do pisão. Como tem uma moda aí agora no Brasil, o piseiro, né? O tal de forró, o novo forró aí. O homem tá só na pisada. Mas depois a gente comenta. Pode... É de perto? Hã? E você sabe o que ela diz? Eu sei. Só podia ser você.
Mas o Nogueira está falando do encontro do G20 na Itália. G20 reúne as 20 maiores economias do mundo, né? E na despedida aí da grande mulher desse início de milênio, né? Desse primeiro quarto do século, sem sombra de dúvida, a grande mulher do mundo, Angela Merkel. Não fez o sucessor, né? Que é comum, né? Que é comum não fazer o sucessor, pelo menos até benéfico seja assim, para oxigenar o poder. Mas ela, na final, o último encontro dela no G20, como líder da Alemanha, chanceler da Alemanha, né? Na Alemanha, a chancelaria equivale... aqui no Brasil, a chancelaria é o Ministério das Relações Exteriores. Na Alemanha, a chancelaria equivale ao presidente da República, né? Logicamente, eles são uma república parlamentarista. Mas a Angela Merkel estava no G20 na Itália, Bolsonaro chegou para falar com ela, pisou no pé dela, ela virou que só podia ser você. E o pior que é fato, né? É fato. Teve também aquela que ele chamou de Jim Carrey, que é o czar do clima nos Estados Unidos, foi senador durante muito tempo, veterano do Vietnã, concorreu a presidente da República, foi muito bem votado, concorreu contra George W. Bush, na reeleição de George W. Bush, né, presidente, foi muito bem votado, democrata, chamou ele de Jim Carrey, que é um comediante americano. Mas enfim, Esdras, o assunto aqui não é Bolsonaro, é você, hoje. Vou abrir, tem perguntas aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões. Esse colega meu e seu aí, na redação da Folha, ou da Fran Lacerda, faz uma pergunta que eu acho interessante para abrir o programa. Caro Esdras, para você que já fez e ainda faz jornalismo, fotojornalismo sensacional, através até de buraco da fechadura, qual a foto ainda não clicou e que gostaria de registrar? Bom dia. Qual a foto que eu ainda não publiquei? Qual a foto ainda não clicou e que gostaria de registrar? George W. Bush, na reeleição de George W. Bush, né? Olha, eu publiquei, cliquei e fotografei muita coisa interessante, mas eu acho que o que falta é uma foto da alegria do brasileiro quando a gente tiver uma verdadeira república, uma nação próspera e, quem sabe, uma foto ilustrando o fim dessa corrupção toda. Amigo, aí 50 anos você pode multiplicar por... Seria maravilhoso o povo na praça, seria uma grande foto, semelhante a Diretas Já, celebrando o fim dessa corrupção na política, no judiciário, a corrupção geral, né, que está sendo vista como uma coisa corriqueira e normal, e não é. Mas quer dizer, o Brasil tem 500 anos, tem 50 de carreira, o Brasil tem 500 anos. Na carta de caminho do descobrimento do Brasil já começou ele pedindo emprego para o primo, né, para o rei de Portugal. Então, está na nossa gênese. O problema nosso é que corrupção existe em todo lugar. A diferença do Brasil é a impunidade, né? A impunidade. Mas tem outra pergunta aqui interessante, também no grupo. O Pedro Sarmé, médico, campista, muito tempo radicado em Roraima. Filho de Angela Sarmé, sobrinho de Adilson Sarmé, prefeito, ex-vice-prefeito de Campos, primeiro governo Garotinho. E ele pergunta aqui, Pedro Sarmé, no clique rápido do fotógrafo, Brasil, Rio de Janeiro, Campos, algum deles está bem na foto? Atualmente, não. Eu acho que talvez o Estado do Rio, como um todo, esteja procurando uma retomada elogiável, está em busca de uma retomada elogiável. Campos, eu acredito que enquanto houver o domínio de facções políticas, de pequenos grupos politiqueiros, e Campos estiver servindo de trampolim para ambições políticas, a gente vai ficar muito mal.
e acho que o Brasil está muito dividido. Acho que o Brasil precisa de mais união. Vamos falar do tema do bloco. Como é que foi a passagem sua da reportagem fotográfica às colunas sociais? Foi muito interessante, porque quando fotógrafo dedicado exclusivamente à fotografia, algumas fotografias, às vezes alguns outros colunistas, naquela época havia uma colunista que tinha uma aura, né, de importância, dava, às vezes, uma importância que não tinha, não publicavam. Preteriam algumas fotos, algumas por mim, outras pelas pessoas. Então, eu procurei Diva, nossa diretora, na época, e falei, Diva, eu gostaria muito de fazer uma coluna de outra forma, uma coluna mais democrática. Claro, a coluna social ela é elitizada, mas sem distinção de simpatias. E ela me proporcionou isso. Eu comecei com uma coluna apenas de fotos. A gente só publicava fotos. Mas como sempre gostei de escrever, aos poucos eu fui me aventurando. E tomei um gosto muito grande. Eu gosto muito do que eu faço, acho muito legal. Lembro sempre uma coisa que a nossa saudosa Ângela Bastos falava, que a coluna é um jornal dentro do jornal. Eu acho isso, e acho também que a coluna é uma atração para o veículo de comunicação. Ela dá uma harmonizada, porque os assuntos são muito sérios, né? Então, a coluna que vem com uma coisa mais light, ela harmoniza aquilo. Ela é um tempero. Eu me senti muito bem fazendo isso. E como já fotografava desde os 15 anos, quando comecei com seu pai, eu conhecia toda a sociedade de Campos como conheço até hoje. Então, isso me facilitou muito. E o fato de eu ser fotógrafo me facilitou ainda mais, porque eu podia fazer minhas próprias fotos. Eu sabia, eu quando fotografava, eu já imaginava, até hoje, eu já imagino como vai ser na coluna. Eu já bato muitas fotos de acordo com o espaço que elas vão ocupar e com a importância que elas vão ter na próxima coluna. E isso caiu como uma luva, né? Para mim, foi muito legal. Eu estou lendo aqui, inclusive, a matéria feita pelo Matheus Berriel, onde você comenta um pouco também dessa passagem, dessa história sua, e é interessante porque eu queria te fazer uma pergunta da seguinte forma: você estuda para ser médico, estuda para ser engenheiro, calculista, né? E tem tanta coisa, né? Ser engenheiro mecânico. Só que eu vou dividir com você um pouco aqui de uma história rapidinho, aqui na rádio, por vários estagiários que passaram, e você consegue perceber uma coisa impressionante. E todos eles tinham que tirar fotos aqui dos estúdios, da rádio, dos bastidores aqui, para postar nas redes sociais, o que é extremamente normal nesse dia de hoje. Só que desses estagiários, cada um que passou aqui, teve um, por último, que antes da pandemia, que ele tirava foto num celular velho, né, bem antigo, já bem ultrapassado, mas a foto ficava num encaixe, numa perfeição, num ângulo, que aí me gera a pergunta: é dom ou dá para aprender a ser fotógrafo? Tem como estudar para ser fotógrafo? Você pode estudar para ser fotógrafo, mas a arte é dom. Você pode ser um bom fotógrafo e não ser um artista. E há um equívoco muito grande com os leigos, as pessoas que não conhecem profundamente a fotografia, que relacionam a qualidade do equipamento à qualidade da fotografia. A qualidade técnica, sim, está ligada à qualidade do equipamento. Mas a qualidade artística depende do fotógrafo. O fotógrafo, o que ele faz com a fotografia? Ele mostra, ele congela e mostra para você como ele vê o mundo através dos olhos dele. É uma oportunidade de você entender como que eu vejo as coisas, porque eu cristalizo aquilo e te mostro depois na fotografia.
Fotografia, foto, luz, grafia, escrita. Então, a fotografia é escrever com a luz. Então, só é realmente fotografia quando você tem uma mensagem subjetiva naquela imagem. Quando a fotografia é factual, ela passa a ser retrato. Você apenas retrata o que vê. Então, o fato do equipamento ser muito caro, o outro ser mais barato, isso não faz muita diferença, porque se você der o mesmo pincel, como eu disse na entrevista, para duas pessoas diferentes, aquele que tiver o dom da arte vai fazer uma obra-prima. Aquele que não tiver, talvez escreva uma bobagem. Então, entendeu? Essa é a coisa. A máquina é uma ferramenta, mas o dom, a arte, a perspicácia e a estrela, o fotógrafo, o repórter fotográfico, jornalista, ele tem que ter estrela. Não adianta ele ser o melhor do mundo se ele estiver no lugar errado. Não adianta ele ser o melhor do mundo se as coisas não acontecerem perto dele. E se as coisas acontecerem perto dele e ele não tiver técnica, ele vai ser um frustrado, porque ele não vai conseguir captar. Napoleão que dizia que ele escolheu os generais dele pela sorte, pela estrela. Né? Pela estrela. O cara pode ser muito bom tático, estratégico, mas se não tiver estrela, não vai. Mas, Regis, dos campos de batalha do século XVIII e XIX para a realidade do século XX e XXI, fala um pouco mais. Você falou que Diva te chamou para... Você propôs a Diva fazer coluna social e que começou ali na Folha você começou com a Aloysio, né? Luiz Barbosa, Cardoso Barbosa. Fundou a Folha, enfim. Fala um pouco desses dois momentos, do lado do começo e dessa transição. E coloca em ano isso, quando é que foi, como foi? Aloysio, eu na época que eu ingressei na fotografia, meu pai me levou à loja do Dib. Eu estava muito alternativo, muito hippie, preocupadíssimo comigo. E falou: Dib, esse rapaz aí não faz absolutamente nada. E eu não quero criar um vagabundo. Você bota esse cara para trabalhar aí. Eles eram muito amigos. Aí eu disse: deixa aí, Hernani. Eu sentei ali no banco de espera e eu tinha levado uma máquina chamada Beautyflex, que eu inclusive tenho aqui até hoje. Eu procurei sempre ter as máquinas que eu usei. E o Dib botou um filme, preto e branco, 6x6, Kodak, e falou: olha, saia no mercado aí, bate umas fotos e traz para eu ver. Aí eu dei uma volta ali no mercado, já manifestou-se a minha estrela. Eu agradeço muito a Deus por isso. Eu vi uma confusão e me aproximei e fui empurrando as pessoas, eu muito novinho. Nessa época eu estava com 14 para 15 anos. E a cena era uma cena muito inusitada. A prostituta Maria Peituda, que inclusive é personagem no meu livro, estava dando uma coça num guarda municipal. O guarda municipal tinha feito uma afronta a ela e ela estava batendo, descendo sarrafo, tomou o cacete do cara e enfiou a porrada nele. E eu bati as fotos. Eu voltei lá para a loja do Dib, dei o filme nele, o laboratório era nos fundos da loja, o laboratório preto e branco. Fui lá para o laboratório, porque eu não sabia nada do laboratório, e Dib revelou o filme, fez aquelas provas de contato, como o negativo era 6x6, era bem grande. Aí olhou e disse: rapaz, é o que é isso aqui? Eu falei: mano, tudo bateu no guarda. Essa foto foi para o monitor campista. Já foi a primeira foto nessa sorte. Aí fiquei trabalhando com o Dib, fazendo eventos, aprendi muito com ele, aprendi muito com as pessoas que trabalhavam com ele, aprendi o laboratório, que é uma coisa cativante, maravilhosa você trabalhar num laboratório fotográfico, principalmente em preto e branco. É uma coisa artesanal, mas que dá muita satisfação. Algum tempo depois, nós nos desentendemos, mas sempre fomos muito amigos. Então, nesse dia, ele era um cara enorme, né? Ele foi boxeador. Ele me botou sentado no mesmo banquinho que eu estava quando eu entrei.
E falou, rapaz, vamos ver o que a gente vai arrumar aí. Daqui a pouco encosta um Fusca ocre, um Fuscão ocre, um cara bigodudo, aquele bigodão farto, abre a janela. Didi, não aguento mais pedir foto a você, Didi. Pô, me arruma um fotógrafo aí. Ele disse, Luiz Barbosa, leva esse aqui, ó, tá à toa. Aí me deu pro seu pai. Aí saí com seu pai, fui pro Jornal Notícia. O Jornal Notícia tinha um laboratório minúsculo, devia caber umas 2 geladeiras dentro. E comecei a fotografar ali com o equipamento do próprio jornal, sob orientação do seu pai. E agradeço muito, porque o Aloysio ele foi um tutor, um professor e um pai na vida. Talvez se ele não tivesse segurado a minha onda naquele período crítico, eu talvez não estivesse aqui, porque era uma época de muita perdição, de muita loucura, todo mundo muito doido, e eu me formei numa profissão. Ele abriu o caminho da profissão para mim. A partir dali, a gente formou uma dupla muito harmoniosa, ao ponto de que, nas grandes reportagens, ele não falava comigo o que eu ia fazer. Ele apenas me olhava assim, eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu saía dali enquanto ele distraía os interessados, porque o foco tem que ficar no repórter, não no fotógrafo. Senão o fotógrafo é tolhido na sua profissão, ele não consegue fazer. E o Aloysio distraía o cara e eu saía e fazia as fotos todas, e isso foi um sucesso, tanto na Notícia, quanto no Jornal do Brasil, quanto na Folha da Manhã. Então a gente fez uma dupla bem harmoniosa e acho que até hoje foi o maior repórter que eu conheci, porque ele tinha uma visão muito aguçada, muito crítica, e ele descobria coisas que ninguém descobria. A gente vai fazer uma matéria num lugar sobre uma bobagem qualquer que um prefeito tenha feito e sai de lá com uma matéria de capa de caderno B, sobre fabricação de vinhos, por exemplo, e vai e sai. Então, ele tinha esse dom. Era um cara muito abençoado na profissão dele. E foi um exemplo para mim. No período do nosso maior furo jornalístico, eu fui demitido pelo Jornal Notícia, porque nós tínhamos conseguido um avião com o Geraldo Coutinho para fotografar. O piloto era um ex-piloto de guerra de Angola, em português. E fizemos um plano de voo para Farol, mas fomos para a plataforma. Para a plataforma não, que não havia plataforma, fomos para a área de petróleo, que era a área de segurança nacional. Eu tinha recebido essa informação no aeroporto de um gringo. Ele me deu latitude e longitude. E o Aloysio estava em casa doente. Ele teve uma crise, não estava bem, estava em casa. Aí eu voltei do aeroporto, eu tinha que fotografar buraco na pista do aeroporto. Esse que é o grande lance do repórter. Eu fui fotografar buraco, eu vi aquele gringo com a pastinha descendo de um helicóptero, me despertou a curiosidade. Eu pedi um piloto da Votec, que era uma empresa de helicóptero do Jornal do Brasil, pertencia a um dos sócios do Jornal do Brasil, e ele traduziu para mim. E o camarada, lá não tinha censura, não tinha nada, Estados Unidos não tinha censura, ele me deu todos os parâmetros para poder chegar lá. E me falou que estava vendo o primeiro carregamento comercial de petróleo. Aí eu voltei, chamei o Luiz morava na rua 7 de Setembro, perto da Notícia, em cima da Gráfica Barros, e falei, a Luiz ficou bom na hora, nunca vi uma cura instantânea daquela. Levantou, aí acionou os contatos dele, conseguiu acionar o Geraldo Coutinho, muito amigo dele. O Geraldo emprestou o avião, emprestou o piloto, e partimos. Quando chegamos em cima da área, era o navio PP Moraes, que hoje foi transformado em plataforma. Ele estava atrelado a uma monoboia, que estava atrelado a uma árvore de Natal no fundo do mar, e estava carregando. E era um negócio gigantesco. Aquele hiperpetroleiro, uns 800 metros de tubulação, era uma operação com rebocadora de volta. E eu fotografando, até que quando eu botei a teleobjetiva, eu vi que no navio, alguns oficiais estavam de binóculo com a prancheta
olhando a gente, anotando os prefixos do avião. Eu falei, ô Luiz, o negócio vai dar merda, hein? Os caras estão anotando lá. Aí voltamos para Campos, já chegamos aqui escurecendo. O aeroporto não era preparado para pouso noturno ainda. Aí de cima, eu vi a Kombi da Polícia Federal. Era uma Kombi já muito conhecida. E eles prendiam as pessoas, jogavam naquela Kombi. E ela tinha as janelas pintadas, igual a ambulância, para não ver quem estava lá dentro, quem estava lá dentro e quem estava lá fora. Eu falei, Luiz, a Polícia Federal está no aeroporto. E agora? Ele falou, agora é o seguinte, quando chegar no fim da pista para taxiar, você desce. Porque não pode pegar o filme. Toma a chave do meu carro. E deu a chave do carro dele, um Chevette. Chevette amarelo ovo. E assim foi feito. Eu caí no capim colchão, fui para o aeroclube onde estava o Chevette, peguei o Chevette, pau no burro. A Luiz desceu no aeroporto, imediatamente foi detido, o piloto foi preso, todo mundo foi preso. Eu voltei para o jornal, revelei as fotos, eu não tinha a máquina ainda de radiofoto, que eu vinha ter depois, e voltei para o aeroporto. Claro, o filme ficou guardado na redação, mas eu voltei com um envelope com as fotos e fui para a fila do embarque e pedi uma pessoa para levar o envelope em mãos com um emissário lá do Jornal do Brasil e apanhar no Santos Dumont. E assim foi feito. Essas fotos foram em 1977 e foram, primeira página do jornal, foi uma coisa muito louca, porque foi uma repercussão internacional. A UTI, as grandes agências, todos publicaram a matéria e as fotos. E algum tempo depois, eu, principalmente, sofri muita pressão para explicar como que eu tinha passado com as fotos, que era um sistema muito repressivo. Mas já era, Inês era morta. Esse foi um grande furo. Essa história está relatada no livro da Belisa Ribeiro, das grandes reportagens do Jornal do Brasil, que é uma coisa que traz muito orgulho, porque nós da imprensa do interior tivemos a oportunidade de furar o mundo inteiro. Quer dizer, foi emocionante. Essa foi uma coisa fantástica. O nome do livro da Belisa Ribeiro, que além de jornalista com muita história, mãe do Gabriel Pensador, do rapper, é Jornal do Brasil, História e Memória. Né? Primeira carregamento com Moés disso, primeiro carregamento comercial de petróleo na Bacia de Campos, e foi revelado no dia 14 de agosto de 1977. Né? Jornal do Brasil, né? E do Jornal do Brasil ao Mundo, como a gente falou. Ele só esqueceu de contar que Aloysio e o piloto português, veterano da Guerra de Angola, ficaram presos até a reportagem sair. Ficaram presos. Quando a reportagem saiu, porque não tinha mais como segurar, e só soltaram os dois. Não adiantava, a Inês era morta. O negócio era publicado. Depois que publicou, ia ficar preso para quê? Porque, por exemplo, em uma visita aqui do Geisel, que tinha a segurança mais gentil, eu tomei uma cotovelada no meio da cara no aeroporto, teve uma manobra militar. Ele veio para a manobra. Então, eles embarcaram a gente num avião à noite que nós íamos descer numa pista improvisada no Espírito Santo, no meio do mato, iluminada por fogueira, aquele negócio de se achando o Rambo, né? Resultado, o avião começou a rodar, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas estava TV Tupi, estava todo mundo na época. Eles não estavam achando a pista. Ia acabar o combustível. Tiveram de voltar para aterrissar em Campos de novo, recolheram todo o material da gente. No dia seguinte, levaram a gente para Macaé. Uma bateria de canhões 105 milímetros, não sei se vocês já viram, que é uma coisa monstruosa, um canhão daquele, é muito grande. Eram vários, acho que 12, na beira da praia, lá, depois daquela lagoa na entrada de Macaé ali. E tinha um barquinho ancorado
ao longe, e o oficial, porque agora vamos dar uma demonstração da eficiência das Forças Armadas, mas nós vamos fazer tiros de aproximação, senão vai acabar a brincadeira. Aí preparou os canhões todos lá. Aí, primeira bateria, fogo! Bum! Explodiu o barquinho. Acabou a brincadeira. Aí, porra, novamente a gente tem uns filmes. Saímos dali, na época, acho que em Gesa, não sei, estava fabricando uns carros anfíbios para o Exército, que era o orgulho do Exército Nacional, que atravessava um curso d'água, que não sei o quê. Fizeram uma fila de carro anfíbio para atravessar um rio e botaram a gente lá para fotografar o sucesso deles. O primeiro entrou, saiu do outro lado. O segundo entrou, saiu do outro lado. O terceiro entrou e ficou. Atolou. Os que vinham atrás, atolaram atrás. Aí começou a entrar água naqueles caninhos de escapamento, rapaz. Começou a nadando para todo lado. Aí, mais uma vez, o SNI estava lá, tomou os filmes da gente. No final dessa campanha toda, o Geisel foi para um palanque lá na pista do aeroporto, que ia ter uma demonstração da Força Aérea, que a Força Aérea ia jogar artilharia, soldados, ia jogar todo mundo, né, de paraquedas, e eles iam cair e iam sumir. Eles iam se esconder que ninguém ia ver, tudo camuflado, simular a operação. Aí começaram jogando um monte de coisa. Primeiro jogaram os soldados. Talvez o erro tenha sido esse. Porque uma bateria daquela antiaérea caiu em cima de um soldado. Aí outra confusão. Morreu. Em seguida, nesse mesmo exercício, eles iam fazer o socorro de um simulado de um soldado. Ia aterrissar um búfalo em 100 metros de pista. Super búfalo da Força Aérea. E 4 soldados iam subir com a maca, carregando aquele que estava cheio de metiolate, para dizer que estava ferido, bandagem. Aí, ótima foto, né? Todo mundo preparou, o Hércules veio, aterrissou e foi andando devagarzinho, os caras correndo atrás, o primeiro se agarrando, o segundo se agarrando, o terceiro tropeçou, rapaz, caiu todo mundo, caiu ferido. Aí o ferido ajudando a levantar os que não estavam feridos. Uma merda. Eu tinha perdido a guerra, cara. Aí, porra, vamos nós de novo para lá. Vem todo mundo em cima, recolhendo filme. Era um absurdo. Mas o que a gente fazia? Quando a gente fazia essas coisas, a gente já trocava o filme. E dava um filme novo para os caras, entendeu? Numa operação dessa, a gente andava com 20 filmes. E a coisa não acabou por aí, não. Essa foi a operação do fracasso. Do fracasso. Até que, num determinado momento, o Gás foi passar a revista Tropa e um soldado com aqueles capacetes da aeronáutica, cinza, sei lá, branco, esquentou muito, rapaz. O cara caiu desmaiado em frente ao presidente. O presidente foi e pulou ele. Passou a perna por cima assim e saiu do outro lado. Já ficou ruim, né? Os caras já vieram para perto da gente. Mas, para piorar, um oficial querendo mostrar serviço pegou o soldado no colo. E veio na minha direção com o soldado no colo. Nossa, cara. Eu não podia deixar de fotografar. Aí eu fotografei o cara. Fui embora. Após isso, teve um coquetel lá no quartel. Eu lá, igual um bobo no coquetel, todo feliz, comendo uma coisinha e tal, tomando lá um vinho. Aí chega um cara perto de mim, um oficial, fala assim: o senhor que é Esdras do Jornal do Brasil? Eu disse: sim, senhor. Rapaz, tem um telefonema urgente para você. O jornal está ligando para você. Aliás, antes disso, o Belfort Bethlem, que era o ministro do Exército, estava numa sala e eu saí para o banheiro e vi pela porta entreaberta. Isso foi capa da Folha e do Jornal do Brasil também. Essa foto que ilustrou a primeira página desse dia. O Belfort Bethlem estava sentado numa cadeira, eles tinham apanhado o engraxate da Praça São Salvador e esse engraxate estava
dando brilho nos coturnos dele. E eu passei, vi, voltei, tac, tac, tac. Fotografei. Alguém deve ter percebido, não sei, ou falado, né? Aí chegou no coquetel, esse cara me avisou que tinha um telefonema urgente. Eu desci, entrei numa sala, tinha uns 6 militares, me cercaram. Eu já tinha tirado esse filme, já tinha dado ao motorista, não estava comigo. E me deram um aperto, me ameaçaram, e eu fiquei detido. Aí, finalmente, o Aloysio soube, eu estava preso lá. Aí ligou para o Jornal do Brasil, para a direção do Jornal do Brasil. A direção do Jornal do Brasil interferiu, apesar a direção do Jornal do Brasil era mal vista pela situação, porque era um jornal que combatia a ditadura. Mas eles também respeitavam muito o Jornal do Brasil. E, finalmente, o Jornal do Brasil conseguiu que eles me soltassem. Os caras falavam comigo assim: rapaz, você só quer mostrar o lado pejorativo das Forças Armadas. Eles sabiam tudo que eu tinha fotografado. Eles estavam de olho em mim desde o início. Mas, para surpresa deles, a foto do Belfort Beta eu tinha salvado. Aí a Fuga deu na primeira página, o Jornal do Brasil também deu. Foi muito legal, porque essa foto ela tinha um significado. É a tal mensagem que eu te falei. Era o povo na graxa e o militar no poder. Muito bom. Estou preocupado com essas histórias todas. Alguém vai ter... os bolsonaristas vão até achar que você é anti-Bolsonaro. Estou preocupado. Mas são muito boas as histórias. Na verdade, eu hoje não sou anti ninguém. Eu sou a favor. Eu sou a favor de nós brasileiros. Eu trabalho muito, você vê, eu trabalho desde os 14 anos. E acho muito triste você chegar no final de semana, ver o povo comendo pé de galinha, entendeu? Mas isso não é fruto de Bolsonaro. Isso é fruto desse status que vem se prolongando há tanto tempo nesse país. Isso é fruto de várias gestões. É como aqui em Campos também. Então, eu sou a favor que isso mude. De uma maneira ou de outra, isso tem que mudar um dia. Só para registrar aqui, antes de encerrar o bloco, a gente avançou muito no primeiro bloco, tempo de terminar. Gildo Henrique, militar da reserva, coloca aqui: eu participei dessa manobra, Esdras foi proibido de entrar no quartel do Exército, ele só fotografava soldados desmaiando em forma e armas desalinhadas. Havia uma ordem no corpo da guarda para não deixar Esdras entrar. Exatamente. Que eu lembro muito dessa foto do Coturno, né? Muito essa foto. Só para terminar, eles emitiram um comunicado oficial e eu fui proibido de entrar em todas as dependências do Exército no território nacional. E a Folha da Manhã recebeu essa carta. Eu acredito que a Folha tenha guardado, que a Folha sempre arquiva, me proibindo. E isso gerou uma outra grande foto. Porque quando o general Figueiredo veio inaugurar a TV Norte Fluminense, eu fui proibido, não fui credenciado. E o Jornal do Brasil, eu admirava muito isso, não mandou ninguém para fotografar e disse que eu ia fotografar. Eu subi no muro da casa de Laís Cardoso, do outro lado da rua, com uma teleobjetiva que eu usava para futebol, muito potente, 500 milímetros. E na hora do encerramento da placa, por Figueiredo, eu tinha uma boa visão. E Figueiredo estava com problema nos canais lacrimais, ele vivia no lencinho passando debaixo do olho. Então eu enquadrei os olhos dele e fiz essa foto, ele chorando aqui, descendo lágrima, e fiz a foto, mandei para o JB. O JB abriu 6 colunas, que é de uma página a outra, só os olhos de Figueiredo. Foi muito significativo, porque era o final, já estávamos chegando perto do final da ditadura. Então uma coisa levou a outra. Muito bom. Foi muito legal. E a defesa, né, do Jornal do Brasil não ter me substituído e ter publicado a foto. Bons tempos. Agora, né? De longe. Não, rapaz, eu comemorava isso, eu vibrava, ia pro Bar São Jorge, comemorava com todo mundo vibrava. Era a união entre os colegas da imprensa, era muito maior, né? Um jornalismo mais próximo, mais de garra, havia muita garra. Ninguém ficava preocupado com o horário.
A Luísa mesmo falava, rapaz, você não é bancário não, você está preocupado com horário, você vai trabalhar em banco, você trabalha em jornal. Entendeu? Tem que estar aqui na hora que o fato acontece, entendeu? Então havia esse estímulo. E como ele trabalhava lado a lado com a gente, os caras tinham que entrar no ritmo dele. E o ritmo dele era violento, era na hora que tinha que estar lá. Bom, são 7h48, meu caro Esdras. A vontade de a gente seguir conversando é grande, inclusive o Pedro Ívio Sarmé coloca aqui, está lá em Roraima acompanhando essa conversa gostosa, mas eu peço licença a vocês rapidamente, vamos fazer um intervalo comercial e a seguir a gente volta a falar com o Esdras aqui no Folha no Ar, primeira edição, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e também de Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. Contando com os mais